Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos, estamos comentando o Apocalipse, capítulo 8, verso 1 ao 13. As trombetas começam a tocar. Aqui na introdução vamos trabalhar, primeiro ponto, até aqui vimos duas sessões, né? Os 7 candeeiros, capítulo 1 ao capítulo 3, os 7 selos, capítulos 4 até o 7, e agora estudaremos sobre as 7 trombetas. No segundo ponto, não há sucessão cronológica. Este livro tem 7 sessões paralelas, todas elas trazendo a abordagem que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Embora paralelas, são também progressivas. À medida que avançamos para o fim, as cenas vão ficando mais claras. As trombetas falam de um juízo parcial, enquanto as taças falam de um juízo total. No terceiro tópico, o sexto selo falou de catástrofes cósmicas que identificarão a vinda do dia do Senhor, lá no capítulo 6, verso 17. De maneira semelhante, a sétima trombeta anuncia a vinda do fim, no capítulo 11, verso 15. Um quarto tópico, os selos falam do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo, capítulo 6, 9. As trombetas falam do sofrimento do mundo incrédulo, em virtude das orações da igreja, 9, verso 4. Os selos mostram o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando particular atenção ao que a igreja terá de sofrer. As trombetas, começando no mesmo ponto, descreve o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando ênfase no sofrimento que o mundo irá sofrer como expressão da advertência de Deus. Quinto tópico, tanto os selos como as trombetas são interrompidos por um interlúdio, capítulo 7 e o capítulo 10 a 11. Vamos trabalhar o vídeo de hoje. Já quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Primeiro tópico, antes das trombetas tocarem, houve silêncio e súplicas no céu. Versos 1 ao 5. O silêncio no céu pode representar pelo menos duas verdades. Primeira, o céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos. As orações dos santos estão a ponto de serem elevadas para Deus. Quando os santos oram, todo o céu faz silêncio para que se possa escutar. As necessidades dos santos significa muito mais para Deus do que todas as músicas do céu. A música celestial silencia para que o clamor dos santos chegue ao trono de Deus. Segundo, o céu fica em silêncio como atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus no mundo. Antes desse tempo havia apenas regozijo e música no céu. Houve a celebração da igreja, dos querubins, dos anjos, de todo o universo, mas agora toda a música cessa. Os exércitos celestiais, vendo o julgamento de Deus que desabarão sobre o mundo, ficam em silêncio. É o silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir. As orações dos santos que chegam aos céus, vamos trabalhar isso aqui, que é a perspectiva do verso 3 ao 5. Eu sempre digo para vocês lerem o capítulo antes de nós começarmos a trabalhar o comentário, para vocês terem ciência do que nós estamos trabalhando. As orações dos santos sobem aos céus, já é o versículo 4. Orar não é apenas um exercício meditativo. Nossas orações sobem à presença de Deus. Quando oramos, unimos-nos a Deus no seu governo moral ao mundo. Assim como o juízo de Deus veio ao Egito com resposta ao clamor do povo de Israel, como está dito lá em Êxodo 3, versos 7 ou 8, assim também a resposta ao clamor dos santos, Deus envia o seu juízo aos ímpios. Capítulo 6, do 9 ao 10, capítulo 8, do 3 ao 5. As orações dos santos provocam o juízo de Deus sobre os ímpios. É o versículo 5. O mesmo incensário que leva as orações é o incensário que derrama o juízo. O mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar causa destruição sobre a face da terra. As orações dos santos desatam a vingança de Deus sobre os ímpios. Os trovões, vozes, relâmpagos e terremotos são sinal da advertência do julgamento de Deus que se aproxima. O mundo
que perseguiu e oprimiu a igreja, agora está sendo alvo do juízo divino em resposta às orações dos santos. Quem é inimigo do povo de Deus é inimigo de Deus. Quem toca na igreja, toca na menina dos olhos de Deus. O julgamento de Deus cairá sobre o mundo em resposta à oração dos santos. Abre aspas. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, do 7 ao 8. A igreja que ora faz história. As orações dos santos provam que o altar e o trono estão muito próximos. As orações que sobem do altar chegam ao trono. Orar é algo extremamente sério. Quando oramos, estamos nos unindo ao que está sentado no trono. Altar e trono trabalham juntos. Somos cooperadores de Deus na medida em que oramos. Não podemos afastar o altar do trono celestial. As orações são de todos os santos e não apenas dos mártires, como podemos ver no verso 3. Isto é, uma forte evidência de que o Apocalipse está se preocupando com o destino de toda a igreja na terra. Em todas as épocas, os julgamentos de Deus atingem a terra em resposta à oração dos santos. O segundo tópico deste vídeo vai trabalhar as trombetas que se preparam para tocar. É o versículo 6, versículo maravilhoso. As trombetas são divididas em dois grupos: catástrofes naturais e sofrimentos impostos diretamente aos homens. As quatro primeiras trombetas falam de catástrofes naturais que atingem a terra, o mar, os rios e os astros. As três últimas trombetas falam de sofrimentos impostos diretamente aos homens. Elas são chamadas também de ais. Em Mateus 24, do 4 ao 8 e 24, do 13 ao 22, encontramos uma divisão semelhante. As quatro primeiras trombetas se distribuem sobre a terra, mar, rios e astros. Deus derruba o edifício cósmico que ele mesmo levantara. Capítulo 14, verso 7. Seu habitante, o ser humano, agora não está mais familiarizado com a sua moradia. Instalado nela de maneira tão segura, experimenta e ouve. Sua casa está sendo demolida de fora para dentro e o telhado descoberto de cima para baixo, o chão abalado de baixo para cima. Estas irrupções de caos anunciam a ira de Deus. As trombetas falam do juízo divino que precedem a volta de Cristo. Considerar tais descrições como profecias no sentido literal ou procurar interpretar os símbolos em termos de eventos específicos seria enveredar pelo caminho da fantasia e até mesmo do grotesco. Essas trombetas indicam uma série de calamidades que ocorrem muitas vezes durante toda esta dispensação. As trombetas têm o propósito de advertir os homens e chamá-lo ao arrependimento. Os propósitos deste juízo preliminar é levar aos homens ao arrependimento. Capítulo 9, verso 20. Antes de Deus derramar o seu completo juízo sobre a terra, ele oferece uma oportunidade de arrependimento aos homens. Esta é a ira misturada com a graça. Em sua ira, Deus se lembra da misericórdia. Entretanto, o sofrimento em si não é suficiente para levar os ímpios ao arrependimento. Confere o capítulo 9, verso 20, capítulo 16, versos 9 ao 10. Calamidades terríveis sucede os ímpios com o fim de castigá-los por sua oposição à causa de Cristo e por perseguição aos santos. Mas, por meio desses juízos, Deus está continuamente chamando os ímpios ao arrependimento. A função das trombetas é admoestar. Amados e amadas, as trombetas são os símbolos da intervenção de Deus na história. Pode ter o sonido do alarme convocado para a batalha, é a chegada do perigo. O cordeiro que está no trono também é o juiz que julga o mundo. Salmo 2, verso 1 ao 5. As trombetas avisam a chegada do juízo de Deus sobre a terra. Pode ter o sonido que anuncia a presença gloriosa de Deus. Sim, o Sinai tremeu pela manifestação de Deus e ouviram o sonido de fortes trombetas. Lembra lá em Êxodo 19, versos 16 e 19?
Já a segunda vinda de Cristo, em sua gloriosa manifestação, será acompanhada com clamor de trombetas. 1 Coríntios 15, 52 ao 53 e também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16. Pode ter o sonido da convocação do povo. Foi uma voz como de trombeta que convocou João ao céu. Lembra? Capítulo 4, verso 1. Mateus fala do sonido da trombeta que reunirá os escolhidos, no 24, 31. As trombetas são semelhantes às pragas enviadas ao Egito. Repare, as pragas do Egito foram a manifestação do juízo de Deus em resposta ao clamor do povo de Israel oprimido no cativeiro. Assim também as trombetas anunciam os juízos de Deus sobre os habitantes da terra em resposta às orações dos santos. A primeira trombeta relaciona-se à sétima praga. A segunda trombeta relaciona-se à primeira praga. A terceira trombeta às águas amargas. A quarta trombeta relaciona-se à nona praga. As trombetas mostram que os juízos de Deus são universais. Isto mesmo. Essas trombetas de juízo afetam as diferentes partes do universo, terra, mar, rios, astros. Não há em nenhuma parte refúgio para os maus. As 4 primeiras trombetas fazem dano aos maus em seu ser físico. Já as 3 últimas causam angústia espiritual. O próprio inferno será aberto. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição. As trombetas começam a tocar. Versos 7 ao 3. A primeira trombeta, no verso 7, há uma tempestade de granizo, fogo e sangue que atinge a terra. Ela é semelhante à sétima praga do Egito, com uma chuva de pedra com fogo, Êxodo 9, 23. Aqui, porém, acrescenta-se sangue, o que acentua o seu caráter destrutivo. Nessa forma simbólica, o livro de Apocalipse, bem como todas as escrituras, nos diz que calamidades tais como terremotos, vulcões e inundações estão sob a mão de Deus e não parte do seu método de castigar o pecado e de anunciar ao mundo que ele não pode perseguir o seu povo impunemente. Ele é o Senhor e exerce punição por tais fatos. O significado é que o Senhor, que está reinando, afligirá os perseguidores da sua igreja, desde a primeira até a sua segunda vinda, com vários desastres que sucederão na terra. Estes eventos não podem ser datados, mas o espaço de habitação das pessoas e o seu alimento são duramente atingidos. Esses desastres foram retirados da terra. Esses desastres são controlados no céu. São enviados por aquele que está no trono. Todas as coisas acontecem sob o total controle de Deus. Inclusive, a destruição ainda é parcial. Há apenas o que nós chamamos de prelúdio do fim. Ainda há chance de arrependimento aqui nesse contexto. A segunda trombeta, lá do versículo 8 ao 9, versículos 8 ao 9, melhor dizendo. Desde a primeira vinda de Cristo é que os ímpios têm perseguido a igreja. Deus tem enviado seu juízo sobre o mundo em forma de catástrofes, tragédias, calamidades terríveis, pestilências que atingem a terra e agora trabalham também no mar. Essa trombeta fala das espantosas calamidades marítimas, bem como de todos os desastres que acontecem no mar. Esse juízo é mais severo que o primeiro, pois aqui não só há dano na natureza, mas também danos materiais e por inferência de pessoas que viajavam nessas embarcações. A ira de Deus queimará todas as seguranças do mundo. A pesca e a navegação são submetidas a uma tragédia. Aqui tanto o comércio como vidas estão sofrendo. São desastres ecológicos, econômicos, com proporções gigantescas. A segunda trombeta é semelhante à primeira praga do Egito, quando as águas do Nilo transformam-se em sangue e os peixes morrem. Lá em Êxodo 7, capítulo 20, 7, versículo 20 ao 21, perdão. Mais uma vez, o juízo permanece delimitado. O juízo ainda não é total. Grife a palavra ainda. A terceira trombeta, do verso 10 ao 11.
O juízo agora é que a água doce é transformada em água amargosa, amarga. O contrário do que aconteceu em Mara, Êxodo 15, 25. As bênçãos tornam-se maldição. Deus faz a sua criação retroceder. Deus ataca a água potável. Estima-se que o maior problema do século XXI não será de energia, nem de petróleo, mas de água potável. Os recursos naturais estão entrando em colapso. Pragas têm visitado o mundo, doenças têm provindo de rios e fontes poluídas, e inundação tem ocorrido. Pessoas têm sido destruídas nesses castigos divinos que são a vara da ira de Deus contra o mundo hostil à sua igreja. Os perseguidores ímpios não encontrarão em nenhuma parte do universo verdadeiro descanso, nem tampouco gozo permanente. Não somente a terra e o mar, mas também as fontes, os rios, durante esta época, estarão contra essas pessoas malignas. Às vezes nos esquecemos que as enchentes, as inundações, são atos do juízo de Deus. Os jornais anunciam sobre tempestades, inundações, epidemias originadas por essas calamidades, mas não explicam que esses juízos são a voz de Deus, admoestando os ímpios. Esses desastres naturais são trombetas de Deus, chamando os homens ao arrependimento. Uma aflição amarga encherá o coração dos ímpios como resultado dessa praga indicada. Muitos homens morrem, mas nem todos. O juízo ainda não é final. Capítulo 8, verso 11. Consequentemente, esse juízo é mais grave do que todos os outros, claro. Mais grave que, inclusive, os dois primeiros, pois aqui a morte de pessoas é explícita. E a palavra tem que se cumprir. A quarta trombeta, lá do versículo 12, vai dizer que os astros, o sol, a lua, as estrelas, desde as suas órbitas, lutam contra os inimigos da igreja de Deus. Deus está usando os astros celestes para admoestar aqueles que não lhe servem e perseguem os seus filhos. Calamidade tem vindo à humanidade como resultado das coisas que ocorrem nos céus. Meteoros caindo sobre a terra, eclipses, tempestades de areia, furacões tomando, tornados e outras calamidades terríveis vindas do céu têm visitado continuamente a terra. Essas tragédias são trombetas de Deus alertando aos homens a se arrependerem. A terra, o mar, os rios, os astros são trombetas de Deus que anunciam o seu juízo e convocam os homens ao arrependimento. Mas o ser humano encontra diversidade em 4 lados, isto é, por todos os lados, mas é terrível como a bênção vai abandonando uma região após outra e como o caos vai tomando conta de tudo gradativamente. Uma águia voando no céu avisando sobre o caráter trágico das últimas 3 trombetas. É o versículo 13. João vê e ouve uma águia predizendo a calamidade mais terrível que vai sobrevier à humanidade como resultado das últimas 3 trombetas e outras palavras que ela estava dizendo, abre aspas, se vocês pensam que as coisas que já aconteceram são terríveis, simplesmente esperem, pois coisas piores virão. Em grande voz, a águia dizia, ai, ai, ai dos que moram na terra por causa dos restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Fecha aspas. A tríplice repetição, a ênfase superlativa, as últimas 3 trombetas são denominadas ais. E isso demonstra que serão pragas extremamente severas. A 5ª e a 6ª praga destruirão os homens, enquanto a 7ª destruirá as obras dos homens. Essas 3 últimas calamidades serão piores que as primeiras. Elas atingirão não os elementos da natureza, mas diretamente aos homens. Assim como o povo de Israel foi poupado das pragas que sobrevieram ao Egito, a igreja será poupada das pragas decorrentes das trombetas. Enquanto os selos tratam da perseguição do mundo à igreja, a grande tribulação, as trombetas falam do juízo da ira de Deus sobre o mundo. A igreja não sobreviverá. A igreja não sofrerá, esta ira. Vamos para a conclusão do contexto.
O que Deus está fazendo aqui, nessas 4 primeiras trombetas? Esse é um vídeo bem acalhado nesse tempo de pandemia que nós estamos vendo aqui em 2020. Um dano terrível é afligido à terra e à vegetação, ao mar e aos seus navios, as águas que o homem bebe, a luz pela qual o homem vê, o meio ambiente, o comércio, os recursos naturais e a visão. Mas o dano é parcial, 1/3, e não total. As trombetas soam para divertir e não para destruir totalmente. A maioria da raça humana sobrevive, vendo a ira de Deus manifesta contra o pecado e tem uma chance para arrepender-se. Aqui, vemos a ira misturada com a graça. Esses atos de juízo são também opressões de bondade. Os selos mostram a igreja sofredora clamando por justiça. As trombetas mostram a misericórdia sendo oferecida ao mundo pervertido. A oferta é recusada e o mundo de fato não se arrependerá. Capítulo 9, verso 20. Nunca podemos, ou nunca poderemos, melhor dizendo, afirmar que Deus não deu ao homem a oportunidade de arrepender-se, movendo para isso céus e terra. Que Deus possa ter misericórdia da minha e da sua vida. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Obrigado.